Olá, nós vamos continuar a nossa conversa sobre os sonhos. Hoje nós vamos falar da relação dos sonhos com a moral, né? E a ideia é entender como é que o psicanalista vai trabalhar com o sonho como ferramenta de autoconhecimento do seu analisando dentro do consultório. Então essa é a ideia, como é que o psicanalista vai trabalhar com o sonho. O sonho é uma excelente ferramenta para a gente ajudar o nosso analisando a se conhecer melhor. Porque o sonho, como nós falamos no vídeo anterior, ele é um mecanismo de diálogo do inconsciente. O inconsciente ele vai se comunicar conosco de duas maneiras, só duas. Uma, através do sentimento, que fica tudo muito confuso na cabeça do indivíduo, né? A gente olha para uma pessoa e sente uma tristeza muito grande ou uma mágoa muito grande, e daí a gente fica, por que eu estou com mágoa dessa pessoa, né? Se ela não fez nada, ou até mesmo que ela tenha feito. E aí o que é isso? É o inconsciente, é o passado. Então sentimentos, emoções, está sempre ligado ao inconsciente. E a razão, raciocínio, lógica, está ligada à consciência. Então o sentimento é uma importante manifestação do inconsciente. A outra maneira que o inconsciente vai se manifestar em forma dialógica para dialogar conosco é através dos sonhos. Então os sonhos se tornam uma ferramenta fundamental. Então, além de você pode esperar a demanda do seu paciente, ele trazer o sonho para você, ou você pode também provocá-lo. Você pode dizer, olha, você tem sonhado, né? O que você sonhou ultimamente? E às vezes pode ocorrer dele dizer assim, não, eu não sonho nunca. Não, todos nós sonhamos. Para começar a conversa, todos nós sonhamos. Não existe a pessoa que não sonha nunca, né? No mínimo, 1/4 do nosso tempo de sono é dedicado aos sonhos. Isso no mínimo, né? Então, quando a gente ficar uma noite inteira sem dormir, na noite seguinte, nós vamos sonhar no mínimo 2/4, ou seja, no mínimo 50% do tempo. Isso quer dizer que a gente pode ficar sem dormir, mas não pode ficar sem sonhar. Se suponhamos que a gente fique sem dormir 2 noites, na noite seguinte, nós vamos sonhar 75% do tempo do sono. Se a gente ficar 3 noites sem dormir, na noite seguinte nós vamos sonhar 100% do tempo do sono. Se a gente ficar 4 noites sem dormir, a gente vai começar a sonhar com o olho aberto. Vamos começar a delirar. Então a gente precisa de dormir, porque a gente precisa sonhar. Então o sonho, ninguém fica sem sonhar. O que acontece é que a gente não se lembra do sonho às vezes. Mas só de você falar, só de você perguntar ao seu paciente o que ele sonhou, automaticamente ele vai provocar uma lembrança. Uma coisa legal também é você pedir a ele que ele anote num caderno, na cabeceira da cama, o que ele sonhar. Ou gravar também. Hoje tem o smartphone, tem tudo, né? Você pode gravar, né, o seu sonho. Que aí você gravando, você volta a dormir e aí mais tarde você vai lembrar. Você vai acordar, escutar o áudio, você vai lembrar. Normalmente quando a gente escuta o áudio, a lembrança vem toda. E aí isso começa de uma questão do que nós vamos tratar hoje, que é a questão da memória, ou seja, o esquecimento. Por que algumas pessoas esquecem quando sonham? Essas pessoas esquecem por um processo de seletividade. A nossa memória é seletiva. Então nós selecionamos aquilo que a consciência entende que é o mais importante.
Então temos uma memória seletiva. A gente não lembra de tudo que aconteceu ontem. A gente só lembra daquilo que é mais relevante, ou uma coisa muito ruim, ou uma coisa muito boa, mas a gente não lembra de tudo. Então a nossa memória, ela é seletiva. A gente só lembra daquilo que é importante, de alguma maneira tem uma importância. A gente vai se lembrar das coisas mais ruins que aconteceram ontem e das coisas mais agradáveis que aconteceram ontem. Aquelas coisas meia boca, sem tempero, tipo chuchu, né? Não tem gosto de nada. Isso a gente não vai lembrar. Daquilo que é menos importante, a gente não lembra. A nossa lembrança, ela está diretamente ligada à importância que o fato tem para o nosso psiquismo. Então, porque não é que a gente perde, a gente guarda tudo. Na vida da vigília, a gente não perde nada. Algumas coisas a gente joga para o inconsciente e fica lá o dia inteiro, outras ficam na consciência. O que fica na consciência a gente chama de lembrança. Então, o nosso processo mnemônico, ou seja, o nosso processo de lembrança, ele está diretamente ligado na relação do inconsciente com o consciente. O que é que acontece quando a gente esquece algo importante, algo doloroso? Há uma intenção da consciência nesse esquecimento, para que a gente possa suportar. Só que isso acaba sendo levado para o inconsciente inteiro e mais tarde volta. É o que a gente chama tecnicamente de recalque. Eu sei que a palavra recalque, ela aparece em outras situações com significados distintos. Recalcar é esquecer aquilo que é importante. Isso é recalcar. E o processo analítico, quando você procura um analista, o analista é o profissional que vai trazer de volta todos os recalques importantes que você guardou, que está no seu inconsciente. Não está apagado, está apagado da sua memória, mas está inteiro no inconsciente. Basta uma provocação que isso venha à tona com toda a força. Então, por isso que ocorre o esquecimento do sono. Esse esquecimento está relacionado também à perturbação. Por que alguns sonhos são perturbadores? Eles são perturbadores para que a gente fixe na memória. São sonhos que precisam ser interpretados. É o inconsciente insistindo conosco de que precisamos dialogar com ele. Então, aqueles sonhos mais perturbadores, aqueles pesadelos, são os melhores como ferramentas para análise. Nós falamos no vídeo anterior, inclusive na videoaula anterior, que os sonhos, existem dois tipos de sonho: o sonho latente e o sonho manifesto. O sonho manifesto é aquele sonho bonito, com história de início, meio e fim, romântico, lógico. Já o sonho latente é o pesadelo. Você acorda, suando frio. Então, as imagens são estranhas. E isso, realmente, essas imagens estranhas, elas são necessárias para que a gente compreenda qual é a mensagem que o sonho está nos trazendo. Só para contextualizar, nós estamos tratando dos sonhos, a relação dos sonhos com a perturbação. E é isso que a gente está com a moral, melhor dizendo. Então, os sonhos, quanto mais perturbadores, mais facilidade a gente vai ter de lembrar. Portanto, ele traz muito mais mensagem. Aquele sonho romântico em que você beija, abraça, termina, tal. Esse sonho é um sonho que na psicanálise ele não é um sonho bom, ele esconde elementos importantes. O sonho perturbador não. Esse sonho perturbador é o que traz na essência
os elementos importantes para a análise, né? Então é importante saber que ele é perturbador, porque ele quer trazer uma mensagem, ele quer dialogar com você. Então você acorda assustado, aí você grava, porque a gente grava o que a gente assusta, né? O sangue sobe a cabeça, então fica concentrado, então você guarda. E aí, guardando esse sonho, isso vai te ajudar a entendê-lo quando você dialogar na vigília. Os sonhos, eles recebem estímulos, né? Para a gente sonhar, a gente tem também estímulos. Esses estímulos podem ser externos ou internos. O estímulo externo dos sonhos, por exemplo, a luz, o ruído, o cheiro, a temperatura, tudo isso vai influenciar no seu sonhar. Então, por exemplo, se você dorme com a luz acesa, a luminosidade, mesmo você estando com os olhos fechados, ela vai influenciar na imagem que você vai ter durante o sono. Então a cena que você sonhar, então o seu organismo vai tentar decifrar isso, imagens, para te cobrar que você apague a luz, para que seu sono seja menos perturbador e mais reparador. Então a luz, ela influencia. O ruído, por exemplo, você dormir com uma torneira pingando, imagina, a torneira pingando, e você dormir com essa torneira pingando. Eu até digo que a torneira pingando é um mecanismo de hipnose. Se você prestar atenção no pingo da torneira, você vai dormir. É um processo hipnótico. Porém, esse som, esse ruído, ele vai trazer perturbação para o seu sono. Então você vai sonhar que está acontecendo um tsunami, alguma coisa ligada à água, que alguém está te afogando. E aí você teve esse sonho por causa do ruído da torneira. Então não tem nenhuma explicação psíquica, alguma relação de você com o passado. Não, a sua perturbação se deu em função da torneira que estava pingando. E é o que a gente chama de estímulo externo. Por exemplo, as pessoas que fazem aquela brincadeira sem graça de ficar com um papelzinho passando no corpo da pessoa quando está dormindo. Então a pessoa, por exemplo, se passar na orelha, ela pode sonhar com alguém enterrando uma crave de madeira na cabeça dela, cortando a cabeça. Na verdade é o papelzinho que está ruindo ali. Ou então no meio dos dedos. Então são os estímulos externos. O cheiro, você dorme com cheiro de perfume. Se o odor tem cheiro de fruta, você vai sonhar com aquela fruta. Se tem cheiro, por exemplo, você está dormindo e a sua mãe, sua esposa, seu marido está cozinhando e o cheiro da comida vai te fazer sonhar com comida. É o cheiro, o odor vai influenciar no seu sonhar. A temperatura, dormir com o ar-condicionado ligado, ou então no inverno, muito frio, você não se cobre devidamente, você vai sonhar que está no meio da neve, que você está cercado, você está esquiando. Quer dizer, isso é por causa do frio que você está sentindo. Ou então muito calor, você vai sonhar que está no inferno, que está cercado de demônios. Meu Deus, isso é pesadelo. Não, isso aí é o calor. É que você precisa ligar o ventilador, o ar-condicionado, abrir a janela. É o seu organismo influenciando no seu sonhar. Então o sonho ele tem influência externa e influência interna. Então nós estamos falando aqui da influência externa. Quer ver uma coisa que influencia bastante no sono, uma influência externa? Uma picada de mosquito, né? O pernilongo te morde. Então ali você vai sonhar que um animal está te devorando, que alguém está decepando a sua mão, né? E na verdade é uma picada do mosquito na sua mão, que o sonho fantasia para te
te alertar diante daquele fato. Por exemplo, uma pessoa que está há muito tempo sem ter relação sexual. No caso do homem, por exemplo, quando ele fica muito tempo sem ter relação sexual, ele acumula uma grande quantidade de conteúdo sexual no saco escrotal. Então ele vai ter dores no saco escrotal. Bom, o que acontece? O inconsciente elabora um sonho erótico de maneira que durante o sonho ele tenha orgasmo. Ele vai gozar. E aí ele vai liberar aquele líquido sexual que estava incomodando o saco escrotal. Olha que interessante. Então, não tem nada a ver passado, presente. Não, é o corpo elaborando, o inconsciente ajudando a fisiologia a elaborar uma imagem para liberar o conteúdo sexual que está acumulado no saco escrotal. E isso, no passado, nos mosteiros, era encarado como pecado, por exemplo. Hoje, os monges, né? os seminários, as pessoas que estão lá ensinando, os professores, são pessoas orientadas, automaticamente elas vão dizer, olha, não se preocupe, não é pecado, é que você precisa desse sonho, é algo que está fora do controle da consciência para liberar o conteúdo sexual. Então não quer dizer que o monge pensou naquilo o dia inteiro, que a freira pensou naquilo o dia inteiro. Não, isso está ligado ao psiquismo, é um processo fisiológico. Você pode, por exemplo, na influência do sonho, no estímulo externo, você pode, por exemplo, ter acontecido alguma coisa durante o dia, no seu trabalho, uma briga, um desentendimento com o chefe, uma notícia repentina, que vai também influenciar no seu sonhar. Por isso que é complexo a interpretação do sonho. Um dia desse, uma pessoa, talvez esteja me assistindo nesse momento, ela me mandou uma pergunta sobre o sonho dela. Quem vai interpretar o seu sonho é o seu analista, é o seu psicanalista, que é o profissional indicado para esse tipo de ação, porque o seu psicanalista te conhece. Então ele vai primeiro eliminar se houve alguma influência física, um estímulo externo que tenha determinado o seu sonhar. Então existem esses estímulos, né? Então alguma coisa que aconteceu durante a vigília pode influenciar nas imagens que você vai ter no sonho. Então influencia no seu sonhar. Uma outra situação que pode acontecer também, por exemplo, doenças respiratórias. A pessoa tem doenças respiratórias. A dificuldade de respirar vai influenciar também no seu sonhar, né? Eu, por exemplo, tenho apneia do sono. O que é apneia? Você fica alguns segundos, né? Sei lá, 60, 120, alguns segundos, às vezes chega a minutos, sem respirar. Isso pode provocar um infarto. Você pode infartar. Quem tem apneia do sono pode infartar. Então, o que acontece? O inconsciente, ele elabora uma imagem para que você acorde. Então, eu, por exemplo, tenho apneia. O que acontece? Quando me falta o ar, eu sonho que eu estou... alguém está tentando me perseguir e eu preciso acordar e eu não consigo acordar. Então no sonho eu pego a minha perna, levanto, eu tento fazer de maneira que eu acorde e aí eu acordo. Então é um mecanismo que o inconsciente utiliza para que eu me desperte, para que eu saia daquele processo de apneia do sono. Então também é uma influência, é um estímulo externo, né? Freud conta um caso de uma paciente que procurou o médico, o cardiologista, e disse a ele que ela sonhara várias vezes, repetitivamente, que ela infartava. No sonho ela infartava. E o médico riu, não deu muito crédito,
e posteriormente ela infartou e morreu. Quer dizer, era uma denúncia de que ela estava tendo problemas durante o sono. Era um problema no sono. E aí, quer dizer, se tivesse sido cuidado, diz Freud, talvez essa paciente não tivesse vindo a óbito. Então, o sonho, ele é um mecanismo também de denúncia. E aí, as sensações, problemas respiratórios podem aparecer no sonho. Uma dor, por exemplo, você dormir com dor de dente. Você pode sonhar que alguém esteja enterrando uma madeira na sua boca, esteja matando você pela boca, ou dando um tiro no céu da sua boca. Então, são fantasias que o inconsciente elabora para te alertar para dor de dente. Você tem que sair e tomar a medicação. Normalmente a gente fala, não, vou dormir que passa. Não passa. A dor continua e isso pode aparecer também no sonho. E aí o sonho, ele está relacionado à vida cotidiana, né? Ele está ligado a isso. Uma outra questão que a gente pode discutir com relação ao sonho é a questão moral, que é uma coisa muito legal. Você sonhar que está fazendo coisas que são para você imorais, que você não faria se tivesse na vigília. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, sonhar que está traindo o marido, sonhar que está traindo a esposa, uma pessoa que é hétero, ter um sonho homoafetivo, uma pessoa que é homoafetiva ter um sonho heterossexual, né? Então são situações morais que acontecem no sonho. O filho sonhar que está transando com a mãe, a filha sonhar que está transando com o pai, o pai transando com a filha, são situações morais do sonho. Por que isso acontece? Você me pergunta. Por que um pai sonha que está transando com a própria filha, se ele jamais faria isso? Porque no sonho, o que vigora é o desejo. No sonho não tem superego. Então, o seu desejo é que vai vigorar. Aí você vai dizer, então, Luiz, você está dizendo então que aquele pai deseja transar com a filha? Não, não necessariamente. Pode até ser. Veja, como eu disse, do sonho tudo pode. A questão moral, ela é um princípio do superego. E o superego, ele está na vigília. O superego é para a vida social. No sonho só tem você é com você mesmo. Então não tem perigo, você pode sonhar o que você quiser. Então você está dizendo que no sonho essa pessoa desejava transar com a filha? Não, não necessariamente. Às vezes ali a filha, aquele ato representa alguma coisa que ele esteja fazendo que ele considera imoral. Não necessariamente transar com a filha, mas que chegaria nesse nível. Vamos supor, uma pessoa que esteja roubando uma empresa, roubando a igreja, enfim, está fazendo alguma coisa que para ele é muito errado. E aí, então, ele sonha com algo similar que justifica. Normalmente, não é o que você sonha. Os sonhos imorais, eles não representam o que você faz. Sempre é algo simbólico. Então, se eu sonho que eu estou roubando, não tem a ver com roubo. Tem a ver com outra coisa que eu estou me censurando. Às vezes, eu estou trabalhando no trabalho que eu não acho correto. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa trabalhava em um bar e ela não concorda com as pessoas beberem. Então, ao trabalhar no bar, ela então sentia que ela estava fazendo algo errado. Então ela sonhou que ela estava assaltando um banco, que ela estava roubando. Por quê? É algo similar. Então ele elaborou uma imagem fantasiosa para dizer para ele que ele não se sentia bem em trabalhar naquele tipo de comércio. Ele estava se censurando. Um outro exemplo. A pessoa uma vez me relatou que ela sonhou que estava tendo uma relação homoafetiva. E ela é hétero.
E aí ela falou que deu, né, que ela sentiu até asco, porque ela não sente atração por outra mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem. Aí você vai dizer assim, mas a Luísa, ela pode estar mentindo, pode ser que ela esteja querendo encobrir o desejo dela. Mas aí, amigo, não é problema meu, o psicanalista, é problema dela. Nós, psicanalistas, lidamos com as informações que a pessoa nos traz. Então, do ponto de vista da psicanálise, eu vou fazer a análise do sonho dela com base no que ela traz. Então, ela disse, olha, eu senti asco e tal, e tal. E aí, na verdade, o que era? Na verdade, o sonho, ela estava se envolvendo com um homem casado. Ela tinha saído com um homem casado. Ela estava transando com um homem casado. E isso, ela não é uma pessoa tão liberal a esse ponto. Ela não quer ser a amante. Ela saiu e ela própria se censurou. E aí aparece no sonho como uma relação homossexual. Né? Uma outra situação, um homossexual que sonhou que estava transando com uma mulher. E ele sentiu nojo. E aí eu falei para ele, por que você sentiu nojo? Por que você realmente nunca pensou? Não, Luiz, não está na minha natureza me envolver com mulher. Eu tenho amigas, mas transar jamais. Isso me dá nojo. Eu senti asco. Então, o que é que você está fazendo que está te trazendo violência? Aí ele falou que ele estava trabalhando no local em que a pessoa que tinha sido promovida a chefe daquele local é uma pessoa com quem ele teve um problema muito sério no passado, que fez muito mal a ele, que mágoa, e que ele tinha muita vontade de sair do trabalho. Aí eu falei para ele, o seu trabalho é algo que está sendo contra a sua natureza. Então não tem a ver. Então a questão moral no sonho, ela é controversa por causa disso. Primeiro, ela levar em consideração que no sonho não tem um aspecto moral. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. E segundo, que o que você sonha não tem a ver com a sua realidade. Então, se você sonha com sexo, não é sexo. É outra coisa que aparece como sexo. Então, uma pessoa, por exemplo, que é forçada a fazer um tipo de atividade sexual, um tipo de posição sexual, que ela não aceita. Por várias questões que a gente não vai discutir aqui, por educação, por problema na infância, por limite religioso, né? E então ela acaba praticando para agradar a parceira, para agradar o parceiro. Então ela vai ter um sonho repugnante, digamos. A pessoa faz sexo oral e ela tem nojo, né? Se é um distúrbio e tal, não vamos entrar aqui na questão, né? Mas ela, enfim, o psiquismo dela não aceita. Então ela pode, por exemplo, sonhar que está carregando um réptil, por exemplo. Está tocando numa cobra ou tocando num sapo, que é algo repugnante. Então tem a ver com o que ela está vivendo na vida sexual. Então a questão moral, ela é controversa. Primeiro, que o sonho é uma beleza porque não tem limite moral. Tudo que você deseja, você pode. Então pode representar o desejo. Segundo, que se lhe é repugnante, porque às vezes você sonha, você está bem. Né? Ah, Luiz, eu sonhei que eu estava praticando sexo grupal. E eu gostei. Ela não falou que era repugnante, eu gostei. Então, eu falei para ela, porque no sonho você pode fazer tudo. Você só não faz sexo em grupo com várias pessoas, porque o seu superego, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, você não faz, mas no fundo você deseja isso, tanto que você gostou. Mas por que aparece em forma de sexo? Porque ela pensou no sexo? Não, porque ela está fazendo alguma coisa muito prazerosa, sei lá, comeu um doce delicioso e que a irmã criticou porque acha que aquele doce engorda. Então a censura da irmã não a incomodou. Então ela manifesta o prazer de ter comido aquele doce delicioso, transando, que é algo tão delicioso quanto. Né? Então, normalmente o que você sonha não é o que você está vivendo. É sempre simbólico. O inconsciente, ele não tem a mesma lógica da consciência. Isso é importante mostrar, para que a gente não confunda, né? Então, por isso que a visão é diferente, a visão fisiológica do sonho.
E qual é então a função do sonho? Para que serve sonho? A função do sonho é provocar um diálogo de você, sonhante, com os seus sentimentos. Porque, do ponto de vista do sentimento, a gente nem sempre consegue identificar. Por isso que existe o analista. Então, o que acontece? Eu estou com angústia tão grande, não sei de onde que vem isso. Hoje eu não acordei bem, acordei triste. Já tem uma semana que eu não tenho vontade, não tenho prazer em comer. São coisas ligadas ao sentimento. E que você pode descobrir indo ao analista. Mas nem sempre você vai estar no analista. Então o sonho vai tentar denunciar isso para você compreender. Então o sonho é sempre importante prestar atenção. Eu conheci eu tive um paciente que ele anotava todos os sonhos, numa disciplina impecável. Ele chegou a registrar mais de 3.000 sonhos. Não é fantástico? Eu falei com ele, rapaz, isso dá um livro, cara. Né? Então, mas todos nós devemos fazer igual a esse meu paciente. Registrar, gravar. Porque mesmo o sonho que você não compreende hoje, às vezes daqui a 15 dias, daqui a um mês você vai entendê-lo. Mas é sempre um diálogo, é sempre um mecanismo de autoconhecimento. É essa a função dos sonhos. E as doenças mentais, como é que elas atuam no sonho? Né? Na verdade, o doente mental, vamos supor, o esquizofrênico, é aquele que consegue sonhar com os olhos abertos. Né? Então, é um mecanismo, o sonho, para o doente mental, ele vai sonhar com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele persegue. É uma oportunidade que ele tem de viver a vida dele. Porque ele é repreendido por todos os lados. Né? No caso, nós que somos neuróticos, todo mundo, se não é psicótico, é neurótico, sofremos repressão. Mas a repressão ao psicótico é muito maior. Porque há um desrespeito, uma desclassificação dele, uma descaracterização. Fulano é doido, fulano você não pode levar em consideração, fulano é neurótico, tem mania de perseguição. Então ele é desqualificado o tempo todo, nas ideias dele. E os sonhos dele são muito mais livres. E aí o estudo do sonho do psicótico vai ajudar você, que é analista, a tratar, a compreender o psicótico. Vai lembrar que é muito difícil tratar um psicótico, não é fácil. Né? Jacques Lacan vai dizer o seguinte, se a gente pode ajudar o neurótico, por que não ajudar o psicótico? Se a gente pode ajudar o neurótico, por que não cuidar do psicótico? Né? Então, é importante ajudar o psicótico, ainda que seja um pouco mais difícil, ele é mais rebelde, tem dificuldade de compreender, mas é importante que ele tenha uma escuta para as suas dores, para as suas neuroses. E aí nessa escuta, você pode, como psicanalista, atuar recuperando, auxiliando na estruturação da personalidade, ou melhor, do ego, do eu, do psicótico. Porque ele tem aquelas vozes que falam no ouvido, ele tem o outro de fora que fala que ele é doido, e você pode buscar para ele dialogar, por exemplo, com essas vozes. Quer dizer, por que essas vozes falam ao seu ouvido? Eu tinha uma paciente psicótica, por exemplo, que ela dizia, as vozes dizem que eu sou prostituta, que eu sou gorda, que eu sou má, que eu não valho nada. Aí as vozes elas dizem isso no meu ouvido. E aí eu disse assim, e você é gorda? Ela disse, sou. Né? Ela não era gorda, mas não era magrinha, como, né, as modelos aí exigem. Eu disse, você é gorda? Né? E você acha isso errado, ser gorda? Claro que é. Eu disse, você gosta da entrevista da época, né? Você gosta das entrevistas do Jô Soares? Aí ela disse, por isso tem que ser paciente da gente. Aí ela disse, sim, eu gosto muito. E aí eu disse,
Então, mas o Jô Soares é gordo. Não, mas ele não é tão gordo, ele é mais gordo que você. Pesquisa na internet, descubra quantos quilos ele pesa e qual é a altura dele. Você vai ver que ele é menor que você e pesa mais que você. Isso quer dizer que ele é mais gordo que você. E ele é feliz, ele faz sucesso. E aí ela falou, faz sentido, né? Ah, mas eles falam também que eu sou prostituta, que eu dou para todo mundo, usou a linguagem dela lá, né? Eu disse, mas você dá para todo mundo? Por que isso é importante para você? Por que você não dialoga com a avó e diz, olha, eu não dou para todo mundo. Eu dou para quem eu amo, para quem eu me interesso, para quem eu estou namorando, que é normal. As pessoas transam com aquelas com quem elas amam. E aí eu ia dialogando com ela nesse sentido. A minha mãe disse que eu não valho nada, que às vezes o familiar também atua, não é só a voz lá de dentro, é a voz de fora também. Por que você não vale nada? O que é não valer nada? O que é valer muito? Então, a gente vai dialogando com eles, ajudando eles a recuperar a relação consigo mesma. E aí, eles têm muitos sonhos. E nesses sonhos, os sonhos deles eles são muito mais livres do que os nossos. Então tem coisas bem absurdas. E aí a gente vai tentando trazer, da mesma forma como você faz com o neurótico, trazer para ele o significado daquelas fantasias que aparecem nos sonhos, né? E a gente tem vários exemplos de sonhos muito legais. Eu gosto sempre de lembrar do sonho de José da Bíblia. Então a gente vai encerrar aí essa videoaula, né? Primeiro, parabenizando você que é nosso aluno semipresencial, né? A gente grava, a gente transmite e ao mesmo tempo grava essas aulas para o aluno que faz o curso de psicanálise. Gente, são 130 vídeos como esse. Mais material impresso que ele tem que ler, mais a tutoria que ele vai fazer ao vivo, via WhatsApp, com o tutor, mais análise que ele vai fazer. Então a nossa ideia é que a pessoa esteja verdadeiramente preparada para ser um analista. Nós temos um compromisso com a qualidade da formação do profissional. Afinal, eu vou assinar. Em meu nome, a escola é a SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise, aqui do Espírito Santo, mas quem assina sou eu. Então, eu tenho muita preocupação. Então, são 130 vídeos como esse, organizados. Claro, em cada um na sua etapa, organizado didaticamente, que a escola encaminha, né? Alguns não foram gravados em estúdio e não terá acesso ao público, mas eu percebi que quando eu gravo em estúdio, eu me sinto mais cansado, eu me sinto mais à vontade quando eu estou falando ao vivo, como agora. Eu estou tanto no Instagram da SBP, quanto no Facebook da página Psicanálise. Você pode compartilhar, convidar amigos a curtir aí essa página. E aí eu vou encerrar a videoaula de hoje falando de José, né? José é um exemplo muito legal de sonho, né? José, ele sonhava, por exemplo, que haviam plantações de milho, e essas plantações de milho se dobravam ao sol, quando o sol nascia. E ele interpretou que o sol seria ele e os pés de milho seriam os irmãos. Isso provocou, obviamente, um ciúme muito grande dos irmãos, até porque os irmãos eram filhos de mães diferentes. O pai de José casou-se várias vezes, que ele sonhava mesmo era casar com a mãe de José, a Raquel, a mãe de José, e o Benjamin. O próprio nome Benjamin já mostra o nome, uma coisa delicada, né? Benjamin era o caçula. Mas antes dele ter o Benjamin e o José, ele teve outros filhos com as irmãs da esposa dele. É que o pai dizia, primeiro tem que casar com a mais velha, depois casar com a do meio, para só então casar com aquela que você deseja. Então foi se casando, naquela época podia. E aí o José teve vários sonhos, ele ficou inclusive marcado por interpretar os sonhos, mas o mais famoso é aquele sonho
do faraó, né? O José, ele é vendido pelos irmãos para o mercador vende para um comerciante. Esse comerciante então percebe que José é um homem inteligente, é honesto, bom de negócio e promove ele, né, a fazer essas tarefas. Só que a mãe a esposa desse comerciante se apaixona por José e, aproveitando a ausência do marido, ela tenta se envolver sexualmente com José. José não aceita, é fiel ao amigo e ela então simula um abuso sexual e José é preso. Quando o marido chega, ele sabe que a esposa armou para o José, mas se ele denuncia isso, ele desmoraliza a família dele. Então ele prefere se acovardar e permitir que José seja preso e vendido para o Egito. Lá no Egito, José demonstra sabedoria, docilidade, e aí de preso ele passa a ser carcereiro. Ele passa a trabalhar na própria prisão que ele estava. E como carcereiro, ele é muito querido dos demais presos. E aí um preso chama o José e diz assim: José, eu tive um sonho. E José disse: como é que foi o seu sonho? E aí ele relata para José. Como eles eram amigos, veja como José é um analista ali, já é um terapeuta. José já escutava esse preso. E aí ele conta: olha, no sonho eu sonhei que eu tinha nas mãos 3 cachos de uva e eu tinha na minha cabeça uma bandeja com uma taça. Eu então espremia o cacho de uva que virava suco na taça. E esse sonho eu tenho sonhado com muita frequência. E aí ele pergunta a José: e o que quer dizer isso? Como José o conhecia, volta a lembrar, José sabia, por exemplo, que esse preso, ele era um ex-cozinheiro, né, do rei. E ele foi acusado de tentar envenenar o rei. Foi uma armação que fizeram com ele. Então ele era copeiro, não cozinheiro, copeiro do rei. Então José disse: olha, os 3 cachos de uva simbolizam 3 dias. Isso porque José tinha conhecimento histórico-político. Representam 3 dias. E quando você espreme na taça da sua cabeça, isso quer dizer que daqui a 3 dias você vai recuperar o seu cargo de copeiro. Aí ele disse: ah, que interessante. Aí o outro preso que estava do lado falou: eu tive um sonho igualzinho, José. Aí o José disse: qual foi o seu sonho? Ele disse: eu sonhei que eu tinha na mão 3 galhos de trigo. E também tinha, no lugar da bandeja, eu tinha uma cesta na cabeça. E eu então botava esses 3 galhos de trigo em cima da cesta, porque eu ia fazer, esse era padeiro. Então olha que interessante, ele era padeiro, por isso ele sonhou com trigo. Então os nossos sonhos também estão ligados ao que nós acreditamos, ao que nós fazemos. O padeiro sonha com pão, o mecânico sonha com carro, o pastor sonha com a igreja e assim por diante, né? Então ele era padeiro. Então ele falou: sonhei que eu tinha 3 galhos de trigo e eu botava o galho de trigo em cima da cesta que estava na minha cabeça. E os pássaros tentavam comer o trigo que estava no galho e eu os espantava. O que isso quer dizer? Aí ele pensou: como eu sou padeiro, né, deve ser o mesmo destino para mim. Aí José falou: ó, os 3 galhos de trigo também representam 3 dias. Os pássaros que tentam comer o trigo, representam os urubus, os corvos. Isso quer dizer que daqui a 3 dias você vai morrer e seu corpo vai ficar exposto ao sol e os urubus vão comer os seus miolos. Caramba, que forte, né? Mas pediu para ele interpretar. Não foi muito didática essa interpretação de José, não. Se fosse hoje, provavelmente ele teria que usar uma delicadeza maior. O resultado é que daí a 3 dias
o faraó ia aparecer em público e ele tinha duas atitudes. Primeiro, ele tinha direito ao induto, que todo chefe de poder tem direito. Então ele podia, para provar a compaixão dele, ele mandava soltar um preso, o copeiro. Para provar o poder e a justiça dele, ele mandava sacrificar um outro preso, o padeiro. Então José ficou conhecido. E o faraó, todos comentavam sobre José, e aí o faraó chamou José para interpretar o sonho dele. E aí José foi promovido, né? De carcereiro, agora ele era interpretador de sonho do faraó. Ele era psicanalista do faraó. E o faraó disse a ele assim: José, eu tive um sonho que era o seguinte, me aparecia 7 espigas fortes, grossas, cheias de caroços, espigas bonitas. E do lado apareciam espigas esmirradas, secas, sem caroços. E curioso é que essa espiga esmirrada, olha o sonho, as imagens como é diferente da vigília. Essas espigas, elas abocanhavam as espigas boas. Elas eram espigas que comiam, eram espigas carnívoras, digamos, não vegetativas, que comiam outras espigas vegetativas, né, não carnívoras, né? E aí elas devoravam as espigas bonitas e elas continuavam feias, esmirradas, sem caroços. E esse sonho sempre se repete. Mas tem um outro sonho que é parecido com esse. Eu sonho com 7 vacas gordas, bonitas, pastando, bebendo água. E de repente, essas vacas, do lado delas aparecem 7 vacas magras, esmirradas, feias e carnívoras. E essas vacas magras começam a comer as vacas gordas e continuam magras. E aí eu acordo assustado. E esse sonho sempre se repete. O que quer dizer? E aí José, usando do conhecimento que ele tinha do faraó, usando do conhecimento que ele tinha da natureza, ele disse assim: as 7 espigas esmirradas são as mesmas vacas magras. As 7 espigas gordas representam também as vacas gordas. Isso quer dizer que, por isso tem a expressão vacas gordas. Nos próximos 7 anos, o Egito terá muita fartura. 7 vacas, 7 anos. Em seguida, o Egito terá 7 anos de seca. São as vacas magras, que vão consumir tudo o que for produzido. O faraó ficou assustado. E o faraó disse: o que eu tenho que fazer? Que é o que o analisando pergunta às vezes no consultório, né? E aí o José disse: bom, se eu tivesse a sabedoria que o faraó tem, ele sabia que o faraó era um homem sábio, eu contrataria um homem competente para ele armazenar, para ele construir mais depósitos, para esses 7 anos de alta produção, guardar, para que nos 7 anos de seca possa usar o que foi colhido nos 7 anos de fartura. O faraó diz assim: então vou contratar você. E José se torna o primeiro ministro do Egito. Essa é uma história que está na Bíblia, gente. Eu não estou inventando, está na Bíblia, né? E é claro que continua, mas a gente termina o nosso conteúdo aqui, porque o nosso interesse são os sonhos, tá? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, uma videoaula compartilhada com o público, né? Mas você, como aluno, não é só a videoaula que você recebe o PowerPoint, você recebe o texto, você tem o seu tutor que vai conversar com você sobre o conteúdo que está nessa videoaula. E aí, claro, nós torcemos que você se torne um excelente profissional, tá bom? Na próxima videoaula, nós vamos tratar da clínica infantil. Então, agora que a gente encerra a fala para o estudante de psicanálise, para o cursante, a gente vai citar as pessoas que estão presentes, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? No Insta, nós temos aqui várias pessoas que nos acompanhou aí ao longo da comunicação. Por exemplo, Gabriel Nicolini, né? A doutora Natasha Fiel, que é professora da escola, doutora Natasha, excelente psicanalista.
Bezerra 208, o estúdio Patrícia Barreto, a Paola Petrilo está sempre nos acompanhando aí, a nossa, lá de Bom Jesus, a nossa querida Marjorie, filha da doutora Risonete. Um abraço aí para Marjorie, para Risonete. O doutor Rodrigo, ele é psicanalista, ele é da região de Pociúncula, Guaçuí, excelente profissional. E o Rodrigo tem uma observação. Ele diz assim: tive uma paciente que sempre sonhava com muita água. Descobrimos a comida dela era salgada e à noite. É fácil errar e se avaliar precipitadamente. Exatamente, olha só, não tinha nada de simbólico. Ela comia coisa salgada, tinha vontade de beber e aí ela sonhava com água para tentar sanar a vontade de beber água. A Van Felipe também, o Rodrigo diz, realmente após um tempo bom de análise do sonho pode ser mais plausível. Também temos aí a doutora Thaís Serafim, psicanalista também, que entrou aqui no sonho, né? Nós temos aqui no Facebook, vamos ver aqui quem está no Facebook, participou, não aparece todos, porque isso aqui é da página da escola. Temos aqui o Anderson Correia dizendo olá. Temos a Yara dizendo boa tarde, doutora Luísa, assunto muito interessante, posso fazer perguntas? Claro, Yara, pode fazer sim, né? A gente está encerrando, você podia ter feito sim, querida. Charles Quirino, olá. E aí, Yara, como não dá tempo, né, porque você não fez a pergunta ainda, faça a pergunta aí mesmo e aí a gente responde em forma de texto, tá bom? Depois, ok? Então, a Yara aí, seja muito bem-vinda ao curso, né? Eu acho que você vai fazer parte da nossa turma. Vai lembrar, eu quero avisar para quem reside em Guarapari, que no próximo dia 27, sábado, será a aula inaugural da nova turma, da turma 17, a 17ª turma, a turma de Guarapari, aqui em Guarapari, na sede da escola. Nós temos uma escola clínica, com 3 salas de aula, com 4 consultórios, 3 consultórios de adulto e 1 consultório infantil. Então você vai poder conhecer, né? Venha conhecer a escola. Quem quiser fazer o curso é em 30 meses, a aula inaugural é no próximo sábado, dia 27 de outubro. E amanhã, na quinta-feira, dia 25 de outubro, teremos um curso de sexualidade infantil gratuito. Esse é gratuito. Quem vier presencial vai receber, inclusive, o certificado da SBP. Quem for fazer via WhatsApp ou via Facebook, é importante se inscrever e comprovar que assistiu a aula durante o período inteiro, para a gente então enviar para você o seu certificado via correio, obviamente você pagando as despesas postais, ok? Então tenham todos um excelente dia e até a próxima.